Em live transmitida por suas redes sociais, em que comentou o debate presidencial entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, o deputado federal Marcel Van Hatten pediu aos cidadãos que se esforcem para conscientizar eleitores que ainda estejam indecisos para evitar o desastre que vai ser um governo do PT. O deputado afirmou: isso é uma resposta que a gente tem que dar ao PT, uma resposta que a gente tem que dar ao Lula, sem dúvida nenhuma, de que não é possível estar acima da lei e querer ser candidato a presidente da República e voltar à cena do crime. Mas é muito mais uma resposta que nós temos que dar a nós mesmos como sociedade, sobre o que nós toleramos e o que nós não toleramos na política. Imagina, no futuro, nós contarmos para a história que um bandido que tinha que estar cumprindo pena ser eleito presidente da República. Imagina que péssimo também para o Brasil e internacionalmente. Não tem nem cabimento uma coisa dessas. Marcel Van Hatten acrescentou: e também é uma resposta àqueles que estão fazendo de tudo por uma vitória de Lula, atuando de forma parcial, seja na mídia, seja nas nossas instituições. É lamentável o que o Supremo Tribunal Federal e o TSE têm feito mais recentemente, censurando canais, vídeos, de uma forma completamente desproporcional com o que acontece em relação à candidatura de Lula e do PT. Nós temos, inclusive, até hoje, o empresário Luciano Hang, para dar um só exemplo de tantos que eu poderia dar, censurado. Ele não pode falar em suas redes em virtude de um inquérito completamente inconstitucional e ilegal. A gente está vendo também a mídia completamente parcial. As perguntas que vimos no debate claramente enviesadas. O deputado disse: voltando à questão do que essas urnas vão dizer no dia 30 de outubro, elas vão dar um recado muito claro para essas instituições, para essas pessoas nessas instituições que estão na mídia, que estão em determinadas classes profissionais, que não é possível aceitar o vale-tudo na política e que elas precisam atuar de uma forma mais imparcial em suas funções. Não podem atuar de forma política nas suas funções. Não podem atuar de forma política dentro de um Supremo Tribunal Federal, dentro de um TSE, que é o que a gente vê acontecendo. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 15 meses, toda a nossa renda é retida, sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação.
Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista! Pessoal, olha, eu não esperava, sinceramente, esse resultado. A gente sempre fica um pouco preocupado. Peraí, entrar aqui que não entrou no Instagram. No Facebook já entrou. Agora sim, ao vivo no Instagram, ao vivo no Facebook. Como eu estava começando a dizer, a gente fica preocupado muitas vezes quando se trata de Bolsonaro em debate, em virtude das inúmeras vezes em que ele se expressou mal ao longo do governo e que tem prejudicado a performance dele no pleito, né? Impediu inclusive a vitória, na minha opinião, no primeiro turno, porque Bolsonaro por muitas vezes falou coisas que não devia, foi o maior inimigo dele mesmo em muitas ocasiões, mas nesse debate não há como negar, Bolsonaro deu uma goleada em Lula. Seja porque ele manteve a calma, seja porque ele deu ótimas respostas ao longo de todas as perguntas e não fugiu às perguntas, seja porque Lula foi muito mal, estava muito nervoso, né? Não respondia às perguntas e ainda por cima demonstrava um desconforto muito grande, né? Como eu disse no início aqui da resposta sobre o Lula, de estar nesse debate da noite de hoje com o Bolsonaro, né? Eu estou recebendo aqui muitos comentários, o Slaviero aqui dizendo que Bolsonaro mandou bem demais hoje, o Slaviero de Caxias do Sul, pessoal aqui também no Facebook. Realmente foi uma diferença que deu vitória, no meu entendimento, de goleada pro Bolsonaro, né? Até eu tenho aqui, me mandaram as perguntas que o Lula não respondeu, só algumas delas, né? Não falou sobre mensalão e petrolão quando perguntaram, não respondeu sobre quem seria o ministro da economia dele, não falou sobre a amizade dele com o Daniel Ortega, não disse se era amigo ou não amigo, é óbvio que é, um ditador na Nicarágua, né? Não respondeu sobre regulação na mídia, enquanto isso Bolsonaro foi sereno, falou sobre essa proposta que algumas pessoas próximas dele lançaram de aumentar o número de ministros do STF, se comprometendo a não fazer isso, inclusive dizendo que quem tinha proposta semelhante a essa foi Luísa Erundina, né, que em 2013 não sei se era do PSOL já, que ela foi do PT antes, mas de qualquer maneira hoje é do PSOL, e ela propôs essa mudança na legislação, na Constituição. Então há um grande presságio aí de que Bolsonaro, de fato, como já estão mostrando as pesquisas, deve virar essa eleição. Nós estamos ajudando o máximo possível para convencer os eleitores indecisos, né, aqueles que não foram votar, quem votou em branco e nulo, sempre deixando muito claro que ao longo do mandato, como deputado federal, tive várias divergências com o governo, muitas vezes porque critiquei coisas que deveriam ser feitas diferentes e outras vezes porque apoiei o governo mais e melhor do que a própria base do governo, que hoje tem vários membros, né, do Centrão que também no passado apoiaram Lula e Dilma. E a gente precisa convencer as pessoas que hoje estão indecisas, que votaram em branco e nulo, que ou não foram votar no primeiro turno, né, de que ainda que haja divergências com o Bolsonaro, nós temos muito mais divergência ou convergência nenhuma com o PT, com o Lula, com o que eles representam. E hoje o debate demonstrou isso de uma forma muito clara. Lula, sim, sinceramente foi assim, para quem é petista, eu imagino o quanto sofreram, foi decepcionante. Eu só não tenho pena porque não dá para ter pena de bandido, né? Lula foi realmente um maior criminoso que sentou na cadeira de presidente da República, no Palácio do Planalto, e o Bolsonaro, em seguida eu vou postar um vídeo aqui do trecho em que ele fala sobre o STF. O Bolsonaro foi muito feliz quando lembrou que quem indicou amigos para a corte que depois o livraram de processo foi Lula, quando indicou Fachin e depois teve a anulação dos seus processos, né? Primeiro a soltura da cadeia e depois a anulação dos seus processos. Então foi muito bom assistir ao debate e renovar as esperanças aí de que no dia 30 de outubro as pessoas possam fazer a escolha correta, ou para muitos a menos pior, aquela que possa significar uma visão de longo prazo para o Brasil, né? 4 anos de governo Bolsonaro agora passados, coisas boas, coisas ruins, mas certamente muito mais coisas boas do que coisas ruins em comparação com o que foram os governos do PT, que Bolsonaro pontuou muito bem, governos
que favoreceram a corrupção e trouxeram uma grande pobreza para o país. Para quem disse que defende os pobres, Lula nem tem o que responder quando Bolsonaro lembra que 2015 e 2016 foram os piores anos na história recente brasileira em relação ao crescimento do PIB, e não teve guerra, não teve pandemia, foram anos de governo de Dilma Rousseff que sofreu impeachment, né? Bolsonaro também falou do desmatamento, que foi muito menor durante o seu governo, agora mais recente, em relação ao que foi o governo de Lula no início de 2003 até 2006, né? Então Bolsonaro foi muito bem nas suas colocações, e Lula, claro, não deveria nem estar concorrendo à presidência da República, está solto por força e graça de um indicado seu para o Supremo Tribunal Federal. Bom, pessoal, eu vou ler alguns comentários só antes de encerrar essas lives aqui de conclusão sobre o debate, mas estou contente por ver aí uma grande audiência nos dois, né? Aqui o H. Kipch ainda dizendo, não precisa ser fã do Bolsonaro, só precisa não gostar de ladrão, em referência ao Lula, que deveria estar preso, né? Se alguém tiver algum comentário a mais aqui sobre o debate, fiquem à vontade, que eu estou à disposição aqui para falar um pouco, comentar um pouco mais. A Dileta já disse que eu falei tudo. Para mim foi isso. Esse foi o resumo realmente desse debate, né? Lula nervoso, Bolsonaro super tranquilo. Inclusive no último bloco em que houve o embate direto, Bolsonaro teve mais de 5 minutos para falar sozinho, né? Porque Lula foi se enrolando nas intervenções anteriores e não sei se não se deu conta ou preferiu assim, mas deixou um tempo enorme para o Bolsonaro falar sozinho, né? A Rúbia aí dizendo que é feliz por ter votado em mim nas 2 últimas eleições. Obrigado, Rúbia, fico muito contente, né? E eu tô aqui agradecendo a todos vocês que me acompanham aqui nessa noite também para falar nessa live, e eu peço a todos agora, nessa reta final das eleições, né, porque faltam só 2 semanas, daqui a 2 semanas a gente vai saber o resultado, né? A gente vai saber o resultado, se o Brasil vai continuar com o governo Bolsonaro ou se vai voltar à época do PT, de Lula e de Dilma Rousseff. É nosso compromisso não deixar que isso aconteça. Eu vou aproveitar essa enorme audiência aqui para dizer para todos que é importante falar pela internet, sim, que aliás, mande isso aqui, principalmente para todos esses 2 vídeos, né, tanto no Instagram como no Facebook, quem está me acompanhando em cada rede, mande ali no aviãozinho ou compartilhe, principalmente com aqueles seus amigos que estão indecisos, que votaram em branco nulo, que não foram votar, ou mesmo aqueles amigos que votaram eventualmente no PT e que não são petistas profissionais, votaram por estarem iludidos com a campanha do Lula em relação à do Bolsonaro, né? Mandem agora para aquelas pessoas que você conhece, que podem ajudar, que podem mudar o voto, né? Acho que é importante eu reforçar aqui para quem for assistir, né, que eu mesmo votei no primeiro turno em Felipe Dávila, eu mesmo sou uma pessoa que tenho divergências com o presidente Bolsonaro, e acho que é nesse momento que aqueles que têm divergências, mas que sabem que é importante termos a continuidade desse governo em comparação com o desastre que vai ser a volta de um governo do PT, é nesse momento que a nossa força faz mais efeito, né? Zema lá em Minas Gerais, nosso governador do Novo, também agora está firme na campanha do Bolsonaro nesse segundo turno, também apoiou Felipe Dávila no primeiro, foi reeleito super bem lá, governador de Minas Gerais, e está agora, né, eu postei um vídeo dele hoje com centenas de prefeitos em Minas Gerais, pedindo para que esses prefeitos fossem fazer o trabalho de formiguinha com seus eleitores. E além de mandar essas lives, né, e outros conteúdos pela internet para aquelas pessoas que estão indecisas, que votaram branco e nulo, que se abstiveram na última eleição, e importante mais do que isso, você buscar convencer eleitores na vida real, né? Não adianta só ficar na internet. Aliás, os resultados que nós vimos nas urnas, eles não vão mudar muito se a gente não fizer campanha na vida real, se a gente não buscar o voto do eleitor de carne e osso, né? Não só que
que está virtualmente, também são todos de carne e osso, claro, mas eu digo, encontrando pessoalmente as pessoas, falando com elas, organizando uma forma de atingir mais e mais pessoas para evitar o desastre que pode ser a volta de Lula ao poder. Isso é uma resposta que a gente tem que dar ao PT, uma resposta que a gente tem que dar ao Lula, sem dúvida nenhuma, de que não é possível estar acima da lei e querer ser candidato a presidente da República e voltar à cena do crime, como várias vezes o Bolsonaro falou hoje, mas é muito mais uma resposta que nós temos que dar a nós mesmos como sociedade, sobre o que nós toleramos e o que nós não toleramos na política. Imagina para o futuro nós contarmos para a história que um bandido que tinha que estar cumprindo pena, né, ser eleito presidente da República. Imagina que péssimo também para o Brasil internacionalmente. Não tem nem cabimento uma coisa dessa. E também é uma resposta àqueles que estão fazendo de tudo pela vitória de Lula, atuando de forma parcial, seja na mídia, seja nas nossas instituições. É lamentável que o Supremo Tribunal Federal e o TSE têm feito mais recentemente, né, censurando canais, vídeos, de uma forma completamente desproporcional com o que acontece em relação à candidatura de Lula e do PT. Nós temos, inclusive, até hoje o empresário Luciano Hang, né, para dar só um exemplo de tantos que eu poderia dar, censurado. Ele não pode falar nas nossas redes em virtude de um inquérito completamente inconstitucional e ilegal. A gente está vendo também a mídia completamente parcial, né, as perguntas feitas no debate também, não todas, mas algumas delas claramente enviesadas. E felizmente, né, o Bolsonaro saiu também muito bem nessas perguntas. Nós precisamos dar enfim, grande parte da classe artística assim vai, né? Influencers, lógico que tem vários também com o Bolsonaro, mas a gente vê uma grande maioria aí fazendo uma campanha para um cara que tinha que estar preso, né? E por quê? Tudo ódio ao Bolsonaro, alimentado, infelizmente, em grande parte também por atitudes impensadas dele e por atitudes de quem o circunda, ou que está próximo dele. Eu acho lamentável isso. Eu espero que num novo governo, eu já disse, falei inclusive com o próprio filho do presidente Bolsonaro, Eduardo, que eu encontrei faz poucos dias, né, no Palácio da Alvorada. Eu disse, espero que um eventual segundo governo, estamos trabalhando para esse Bolsonaro, seja um governo mais de união nacional. Foi uma chance perdida nesse primeiro governo. Poderia ter sido muito melhor, poderia ter vencido em primeiro turno como Zema, mas essa postura que nós observamos no debate hoje do Bolsonaro me faz ter pelo menos uma esperança de um recomeço com o Bolsonaro no próximo mandato, de menos tensão, né? Mas voltando à questão do que essas urnas vão dizer no dia 30 de outubro, elas vão dar um recado muito claro para também essas instituições, para essas pessoas, na verdade, mais do que as instituições, que estão nessas instituições, que estão na mídia, que estão em determinadas classes profissionais, que não é possível aceitar o vale tudo na política e que elas precisam atuar de uma forma mais imparcial nas suas funções, né? Não podem atuar de forma política nas suas funções, né? Não pode atuar de forma política dentro de um Supremo Tribunal Federal, dentro de um TSE, né? Então, que é o que a gente vê acontecendo no jornalismo. Não se pode atuar, a menos que você é articulista, tá? Mas se você é um âncora de um programa jornalístico, se você é um repórter, mesmo se você é comentarista e tem a tua opinião, mas você tem que saber emitir ela de uma forma serena, de uma forma tranquila, de uma forma não... como é que eu poderia dizer? De uma forma não enviesada. É uma pena que nós estejamos vendo isso hoje acontecer de uma forma ainda mais acirrada no Brasil, e esse é o recado que no dia 30 de outubro a gente precisa dar nas urnas a todos os brasileiros, né? A todo o mundo, na verdade. Então, é isso. Nelly aqui dizendo, vamos começar com a limpeza. No novo, né? Eu me desfiliei porque achava o Amoedo uma farsa. Bom, aproveitando aqui esse momento também, então, para encerrar, antes disso, né? Para quem ainda não sabe, mas já deve ter acompanhado, né? A lamentável e triste manifestação de João Amoedo de que votará em Lula, né, no segundo turno. Um absurdo. Eu já manifestei várias vezes contra isso, disse que ele deveria ter a dignidade de se desfiliar, senão deve ser expulso do novo, né, porque não cabe isso. Nos traiu a mim, traiu a todos aqueles que votaram nele em 2018, e se ele quer ser feliz, vai ser feliz com Lula, né? Não acredito que haja felicidade ali, mas se junte a ele, deixe o novo em paz. A gente cuida do novo até para dar um novo rumo, né, junto com os dirigentes, com os mandatários demais, com os filiados, que é o único partido que
não usa dinheiro público, só tem gente ficha limpa. Sinceramente, falando, olhando para todo o cenário político também hoje, apesar de muitas pessoas, por causa da Amoedo, ter confundido nas eleições passadas o Novo como de esquerda, não é o único partido hoje, na verdade, de direita no Brasil, porque nós vemos vários partidos corporativistas que se dizem de direita e tal, mas o Novo é o único que tem um ideário liberal, super alinhado com valores também conservadores de muitos dos seus filiados. É um partido que merece, né, uma segunda chance agora, como a Nelly disse, né, e a gente está trabalhando fortemente nesse sentido. E por um lado, né, se já causou tanto prejuízo essas manifestações irresponsáveis, né, de João Amoedo tentando sabotar o trabalho de dirigentes, de mandatários, de filiados, assim por diante, que dão seu sangue, né, pela causa do partido, que é a causa do Brasil. Por outro lado, foi bom que se separa de uma vez por todas, né, o joio do trigo, digamos assim, no ditado popular, e que as pessoas vejam que há uma atitude sendo tomada dentro do Partido Novo para que as pessoas tenham a clareza, né, de que nós não aceitamos esse tipo de manifestação, né? Somos a favor da liberdade de expressão em qualquer lugar, obviamente. Fora do partido as pessoas se manifestam como querem, a gente tem a liberdade de expressão garantida no Brasil, mas quando o partido tem uma manifestação muito clara, como aconteceu aqui, de não voto no PT no segundo turno, e vai lá uma liderança dessa que é filiado, não é dirigente, não tem nada mais de participação, mas vai lá e dá uma declaração de voto em Lula, isso é inaceitável. E não só por causa dessa diretriz, mas muito mais do que isso, em virtude dos princípios e valores que o Novo defende. São princípios liberais, tem nada a ver com socialismo ou com comunismo, que inclusive tem representação na chapa do Lula, com o apoio do PCdoB, PSOL e assim por diante, tá? Quem mais que está falando aqui? A Diva, né? Dizendo obrigado por estar do nosso lado, no momento tão difícil o Brasil precisa. Sempre votar do lado do Brasil, isso é evidente, né? A gente está sempre, aqui o Geraldo dizendo que ganhei vários votos na casa dele, obrigado Geraldo, mais de 256 mil votos no Brasil inteiro. A Adriana perguntando quem foi o melhor no debate, deve ter entrado agora, Adriana Roque. Eu já disse no início, está no título aí, mas vou reforçar, Bolsonaro ganhou de goleada esse debate contra Luiz Inácio Lula da Silva. Certeza que vai fazer bastante diferença nos próximos dias na percepção popular sobre quem é quem, sobre quem é Bolsonaro, sobre quem é Lula, e a gente precisa trabalhar muito para convencer aqueles que ainda estão indecisos, votar em branco nulo, se abstiveram, não foram nas eleições, a votar bem nessas eleições e não deixar o PT voltar, né? Aqui tem uma pesquisa questionando bloco 3, eu recebi aqui um print dizendo que o Bolsonaro teve o melhor desempenho, que chegou a 51% de menções positivas, né, em sites, Twitter, Facebook, Instagram, sites e blogs, da pesquisa da Quest, né? E o Lula teve o pior bloco, isso aqui é só sobre o bloco 3, na verdade, com 39% de menções positivas. Então foi muita diferença, realmente achei o debate super positivo para o presidente Bolsonaro, e a gente vai torcer para que essa performance continue e também se concretize no último debate depois na Rede Globo. Estou vendo um print aqui também do Bolsonaro dando entrevista ao lado do Sérgio Moro. Acho que esse é outro importante sinal que foi passado, né, de que o Sérgio Moro também, apesar de divergências do passado, e teve muitas, né, com o Bolsonaro, inclusive saiu do governo e está agora, né, senador da República eleito pelo estado do Paraná, está agora também apoiando, está junto na campanha com o Bolsonaro para evitar a volta do PT para o poder. Até porque a gente sabe, né, o PT voltando, o Moro vai ser perseguido, todos serão perseguidos. É um absurdo que a gente pode esperar de uma eventual eleição do Lula, né? Se o Lula vencer, com certeza nós teremos muitas perseguições, assim como o Bolsonaro muito bem ilustrou. Acontece com o Daniel Ortega na Nicarágua, que está prendendo padres, expulsando freiras, fazendo terrorismo contra opositores, e o Lula não disse nada condenando isso, disse apenas que o povo, né, da Nicarágua tem que resolver, ou que o povo da Venezuela tem que resolver se o Maduro está exagerando. Isso é um absurdo, o povo não tem voz lá, não tem vez. Em Cuba, por exemplo, que é amada por Lula e pelo PT, só tem um partido, nenhum outro partido pode existir, só existe um partido, que é o Partido Comunista, né? Então
são essas falácias, essas mentiras de Lula, né, que chega aí de uma forma completamente dissimulada, falando diante das câmeras, que precisam nos deixar alerta para os resultados de uma eventual escolha errada no próximo dia 30 de outubro, no segundo turno destas eleições. Então, bom, vários aqui mandando também suas mensagens positivas, me agradecendo, e é isso mesmo, foi de goleada, para mim foi um resultado muito bom pro Bolsonaro, e vamos continuar torcendo para que ele se concretize depois nas urnas. Um abraço grande, boa noite a todos, e estou sempre à disposição aí de vocês por meio das redes sociais. A gente faz uma nova transmissão ao vivo no próximo domingo à noite, nosso horário marcado de sempre. Vamos continuar a fazer essa participação ao vivo com todos vocês. Valeu, um abraço, tudo de bom, boa noite, excelente semana a todos.